Nunca esquecerei o dia em que fui tratada como um erro, como alguém que não deveria estar ali, bem no aniversário da minha sogra, Dona Beatriz. Tudo por causa da minha aparência simples, por não vestir as marcas que eles consideram aceitáveis. Naquele instante, eu entendi que para aquela família, a minha presença era um insulto à tradição deles. Eles acreditavam que Rafael, meu marido, merecia algo melhor. E melhor para eles significava alguém com sobrenome conhecido e pedigree social. O evento não era apenas uma comemoração de 70 anos, era um ritual. O salão do casarão da família Monteiro em Ipadema brilhava com uma elegância estudada, cada arranjo de flores, cada taça de cristal, cada convidado escolhido a dedo para reafirmar o status de uma linhagem que atravessou gerações sem jamais abrir espaço para quem vinha de fora. A história dele sempre foi sobre alianças estratégicas, nunca sobre amor. O avô de Rafael casou-se com a filha de um magnata da mineração, o pai dele com a herdeira de uma família de ex-governadores. E Rafael, bem, ele quebrou a corrente. Nós nos conhecemos anos atrás em Santa Aurora, uma cidadezinha no interior de Minas. Naquela época, o carro dele quebrou na estrada e ele entrou no meu café para pedir ajuda. Eu tinha um diploma em economia, mas nenhuma conexão que me abrisse as portas do grande mercado. Meu café era pequeno, com mesas de madeira antiga e um fogão a lenha que me lembrava da minha infância. Não havia nada de ostentoso ali, mas havia autenticidade. E foi isso que ele encontrou em mim. Naquele aniversário eu estava de vestido bege, simples, feito por mulheres de um projeto social que ajudo há anos. No pulso, usava apenas uma pulseira de prata com uma pedra azul, presente de Rafael no nosso primeiro aniversário de casamento. Escolhi aquilo por amor ao significado, não ao preço. Mas para eles, isso não importava. Importava apenas o que poderia ser exibido. Ao entrar no salão, senti os olhares. Camila, irmã de Rafael, aproximou-se com um sorriso que não alcançava os olhos. Comentou em voz alta o suficiente para outros ouvirem que o convite pedia traje formal. Eu sabia que aquilo não era sobre roupas, era sobre me lembrar de que, na visão deles, eu nunca seria uma de nós. Caminhei entre os convidados, oferecendo um sorriso educado a cada olhar crítico. O ar parecia pesado, como se cada respiração viesse com julgamento. Ouvi risadinhas abafadas atrás das taças de espumante. Algumas frases, disfarçadas de piadas, eram como farpas lançadas contra mim. 3 anos de casamento e nada tinha mudado. Senti o coração acelerar quando vi Dona Beatriz se aproximando. Seu vestido de seda esvoaçava pelo salão e o olhar dela era frio como mármore. Comentou, com aquele tom de superioridade que só ela domina, que eu deveria ser grata por estar ali. As palavras eram polidas, mas a mensagem era clara. Eu não pertencia àquele mundo. O tio Augusto, um dos poucos que sempre me tratou com um mínimo de cordialidade, tentou mudar o assunto, mas a roda já estava formada ao meu redor, como um julgamento silencioso. Respirei fundo, mantendo o olhar firme, e respondi com calma. Não havia medo. Apenas uma certeza tranquila sobre quem eu sou e o que represento. Mas, por dentro, eu sabia que aquela noite ainda guardava algo que poderia mudar tudo. A cada minuto que passava, parecia que o salão ficava menor, como se as paredes se aproximassem, comprimindo o ar ao meu redor. Eu circulava com um sorriso educado, mas sentia cada olhar como um peso. Não havia generosidade naqueles rostos, apenas a curiosidade cruel de quem espera que você tropece. Camila não perdeu a oportunidade de me atingir novamente. Com aquela voz doce que escondia veneno, fez um comentário sobre eu estar sempre tão confortável em eventos formais. As pessoas ao redor riram baixo, como se aquilo fosse espirituoso. Eu sabia que era mais uma forma de reafirmar que, para eles, eu era um corpo estranho naquela família. Os garçons passavam com bandejas prateadas, oferecendo aperitivos delicados. Antes que eu pudesse recusar, ouvi Camila dizer alto que eu nunca negava nada, principalmente o que não me pertence. O riso abafado que vem em seguida foi como um corte. Respirei fundo, recusei a provocação e continuei.
Então, vi Dona Beatriz aproximando-se. Ela caminhava com a postura de uma rainha que se aproxima para sentenciar. O vestido verde escuro, de seda impecável, caía sobre ela como um manto de autoridade. O olhar dela pousou em mim e, com um meio sorriso frio, disse que devíamos estar agradecidos por eu ter vindo. O subtexto era claro: eu não merecia estar ali. E, como se isso não bastasse, ela olhou para o meu vestido simples como se fosse um insulto pessoal. Senti o círculo se fechar. Primos, tias e cunhadas se aproximavam, não para conversar, mas para assistir. Algumas cruzavam os braços, outras observavam com aquele brilho de satisfação que aparece quando alguém espera uma queda. Mantive minha voz firme. Expliquei que não queria desrespeitar a ocasião, mas que acreditava que a essência de uma celebração estava nas pessoas, não no luxo. Camila riu e disse que esse era justamente o meu problema, achar que sabia mais do que as tradições da família. E perguntou em tom teatral o que eu tinha trazido para o casamento, além de roubar o coração do filho mais promissor. O silêncio que se seguiu foi denso. Alguns convidados trocaram olhares desconfortáveis, mas ninguém interveio. Estavam todos ali como testemunhas, não como aliados. Respirei fundo. Disse que amava Rafael e que ele me amava. A reação foi um riso seco, quase de desprezo. Foi nesse momento que percebi que nenhum argumento mudaria a opinião deles. Para aquela família, eu era um erro que precisava ser corrigido. Mas por dentro, algo começou a mudar. Não era raiva. Era uma tristeza silenciosa por pessoas que medem o valor de alguém por sobrenome e preço de etiqueta. E mesmo assim, mantive a cabeça erguida, porque sabia que havia algo que eles não sabiam, algo que mudaria tudo. Então, as portas duplas de madeira se abriram. O som foi suave, mas fez o salão inteiro silenciar. Todos se viraram. Rafael estava ali, ainda com o paletó amassado do dia cheio de reuniões. A luz que vinha de fora desenhava sua silhueta contra a entrada. Naquele instante, senti que a história daquela noite estava prestes a virar. Rafael entrou no salão sem pressa, mas com uma presença que mudava o ar. Seus olhos encontraram os meus no meio da multidão e naquele instante senti que não estava mais sozinho. Ele caminhou até mim, ignorando os olhares ansiosos dos familiares. Segurou minha mão com firmeza, não como gesto de conforto, mas como afirmação de unidade. A conversa no salão cessou. Apenas os sons dos talheres contra os pratos e o tic-tac do relógio antigo preenchiam o silêncio. Rafael, com a voz calma, pediu licença à mãe para dizer algo. Dona Beatriz, visivelmente surpresa com o tom do filho, concordou. Ele começou explicando que havia algo sobre mim que a família nunca soube, porque eu pedi que não fosse comentado. Disse que achava que tinha chegado o momento de todos ouvirem. Seus olhos varriam cada rosto, e cada um deles parecia encolher diante da firmeza dele. Relembrou o dia em que nos conhecemos em Santa Aurora. Naquele tempo, ele não era o empresário respeitado que é hoje. Seu negócio estava à beira da falência e as dívidas quase o afogavam. Aquele café simples onde nos vimos pela primeira vez não era apenas meu local de trabalho, era meu. E não só ele, eu tinha mais 3 espalhados pelo estado, todos sustentando empregos e financiando bolsas de estudo para jovens da região. Um murmúrio correu pelo salão. Vi olhares trocados, sobrancelhas erguidas. Rafael continuou, dizendo que muitas das estratégias que salvaram a empresa da família Monteiro foram ideias minhas, desde investimentos certeiros em tempos de crise até acordos que aumentaram o mercado da companhia. E mesmo assim, eu nunca toquei 1 centavo do patrimônio da família. Ele fez uma pausa e olhou diretamente para Camila. Disse que eu tentara falar nas reuniões familiares, mas que sempre era interrompida ou ignorada, que essa era uma tradição não dita da família, silenciar quem não se encaixava no molde. Foi então que revelou que o novo centro médico, cujo nome da família Monteiro seria estampado na fachada, estava sendo financiado com recursos meus, vindos da venda do mau negócio no ano anterior. Era dinheiro do meu trabalho,
não do legado deles. O impacto foi visível. Até Dona Beatriz, que raramente deixava transparecer emoções, recuou um passo. Aquele castelo de certezas, construído sobre sobrenome e aparência, começou a rachar. Eu sentia no ar que nada voltaria a ser como antes. Respirei fundo e senti o peso de todos os olhares sobre mim. Rafael ainda segurava minha mão, mas, naquele instante, percebi que precisava falar por mim mesma. Não era apenas sobre me defender, era sobre quebrar um ciclo que vinha se repetindo há anos. Olhei ao redor. Vi rostos que me ignoraram nas reuniões de família, que viraram as costas em eventos sociais, que sorriram falsamente enquanto me mediam dos pés à cabeça. Lembrei de cada jantar em que minha opinião foi cortada no meio da frase, de cada Natal em que me sentei no canto, como convidada tolerada. Quando abri a boca, minha voz não carregava raiva, carregava clareza. A clareza de quem sabe quem é e o que construiu. Disse que sempre escolhi me vestir de forma simples, porque conheço a diferença entre preço e valor. Contei que aquele vestido havia sido feito por mulheres de um abrigo para vítimas de violência doméstica, projeto que eu e Rafael apoiamos há anos. Mulheres que aprenderam um ofício, ganharam autonomia e reconstruíram suas vidas longe dos abusos. Cada ponto daquela costura era uma história de resistência, não de moda passageira. Alguns desviaram o olhar. Vi uma das primas mexendo nervosamente no colar de pérolas, como se minhas palavras o tornassem mais pesado. Olhei diretamente para Dona Beatriz. Disse que respeitava a história da família, mas que riqueza de verdade não está em herança, e sim no que construímos e compartilhamos. Que objetos de luxo não substituem caráter e que ostentação não é sinônimo de grandeza. O silêncio que se seguiu era desconfortável. Senti como se cada pessoa naquele círculo estivesse pela primeira vez se perguntando o que realmente valia. Vi Camila apertar a taça de espumante como se fosse um escudo, os dedos tensos, o olhar fixo em um ponto distante. Continuei, dizendo que escolhi esconder meu passado empresarial para que me aceitassem pelo que sou, não pelo que possuo. Que sempre quis pertencer por conexão humana, não por status ou conveniência. Meu olhar percorreu cada rosto. Pedi que lembrassem daquele momento na próxima vez que julgassem alguém pela aparência, pelo sotaque ou pelo sobrenome. Disse que o valor de uma pessoa não pode ser medido por etiquetas ou privilégios herdados, que muitas vezes o maior legado não é o que recebemos, mas o que escolhemos criar e deixar para o mundo. Senti que minhas palavras encontraram fissuras no muro de preconceito que me cercava. Não era uma vitória imediata, mas era um começo. Pela primeira vez desde que entrei naquele salão, percebi que minha voz não era apenas ouvida, era sentida. E, enquanto o silêncio ainda pairava, como se todos estivessem digerindo cada frase, eu soube que nada voltaria a ser exatamente igual. O silêncio que se seguiu às minhas palavras parecia quase palpável. Podia ouvir o som distante das ondas quebrando na praia de Ipanema misturado ao leve tilintar de talheres que alguém nervosamente deixou cair sobre o prato. Cada rosto à minha volta era um retrato diferente. Surpresa, desconforto, vergonha, orgulho ferido. Dona Beatriz foi a primeira a se mover. Endireitou os ombros, mas percebi o tremor sutil em suas mãos. O olhar dela, antes tão afiado, estava turvo, como se lutasse contra algo que nunca admitiria em voz alta. Arrependimento. Aproximou-se de mim com passos lentos e cada passo ecoava pelo salão. Quando parou à minha frente, não havia mais a armadura da matriarca infalível. Apenas uma mulher que, por um instante, parecia frágil. Camila, ao lado, estava pálida. O rubor artificial da maquiagem não escondia o vermelho real que subia às suas bochechas. Ela evitava me encarar, olhando para o chão como se buscasse um refúgio que não existia.
Lembrei-me de todas as vezes que ela sussurrou comentários maldosos para que outros rissem, e agora o riso tinha desaparecido. Alguns primos murmuravam entre si, mas as vozes eram abafadas, como se temessem serem ouvidas. Vi uma tia apertando as pérolas no pescoço, enrolando o fio entre os dedos como um terço, talvez em busca de absolvição. Outros que antes se afastavam, agora observavam com uma curiosidade que beirava a respeito. Rafael não disse nada. Ele apenas ficou ao meu lado, como se todo o peso daquele momento pudesse ser sustentado pelo simples ato de estarmos juntos. Senti sua mão apertar a minha, um gesto pequeno, mas carregado de um significado que ninguém ali poderia apagar. Foi Dona Beatriz quem quebrou o silêncio. A voz dela estava rouca, mas firme. Admitiu que me julgou de forma injusta e que por anos se recusava a enxergar o que eu realmente era. Não pediu desculpas diretamente, talvez o orgulho não permitisse, mas cada sílaba carregava um peso raro para ela. Camila, hesitante, aproximou-se logo depois. Disse que queria saber mais sobre o projeto do abrigo e que talvez pudesse ajudar. Eu sabia que não era um pedido de perdão, mas naquele instante soava como um primeiro passo. Enquanto isso, percebi uma mudança sutil na atmosfera. As conversas que surgiam eram mais baixas, mais reflexivas. Não havia mais o burburinho leve e superficial de antes. Havia algo novo, algo que eu só poderia chamar de reconsideração. E no meio de tudo isso, eu senti uma emoção que não esperava. Não vingança, não triunfo, mas alívio. O alívio de finalmente ser vista. Não como a esposa inadequada, não como a outsider que entrou por engano, mas como a mulher que sempre fui. A festa continuava, mas já não era a mesma. Parecia que o próprio ar no salão havia mudado. Onde antes havia frieza e arrogância, agora se sentia uma tensão diferente. A tensão silenciosa de quem começa a repensar as próprias certezas. As conversas estavam mais baixas, os tons mais suaves, e nos olhos de alguns surgia algo novo. Talvez a dúvida sobre a própria razão. Eu percebia isso nos detalhes. Um primo, que sempre passava por mim como se eu fosse invisível, parou para perguntar como funcionava exatamente o programa de bolsas para estudantes. Uma tia, que durante anos virava o rosto, falou timidamente sobre sua admiração pelo projeto do abrigo. Até aqueles que ainda se mantinham distantes já não me olhavam com o mesmo ar de superioridade que antes era a única linguagem deles. Eram pequenas fissuras na muralha que me cercava desde o início do casamento. Dona Beatriz permanecia no centro das atenções, mas sem a aura habitual de infalibilidade. Mantinha-se ereta, mas seus ombros pareciam ter perdido a antiga rigidez. Quando chegou o momento de nos despedirmos, ela se aproximou e apertou minha mão por mais tempo do que o protocolo permitiria. Em seu olhar não havia um pedido de desculpas, mas havia algo mais importante: o reconhecimento da minha presença, do meu direito de estar ali. Camila estava ao lado, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo, o olhar desviado. Quando eu já me virava para sair, ela fez um leve aceno de cabeça, curto, quase imperceptível, como quem ainda não está pronta para admitir um erro em voz alta, mas já não consegue negá-lo. Rafael e eu saímos para a rua. O ar fresco da noite de Ipanema nos envolveu, e o som distante do oceano me lembrou que, além daquelas paredes, existia um mundo real. A cada passo sentia como se um peso invisível se desfizesse, o peso de 3 anos de tensão constante, de expectativas sufocantes e de tentativas incessantes de provar que eu era digna. Rafael abriu a porta do carro para mim. Ao me sentar, vi no vidro o reflexo das luzes da cidade, vivas, intensas, desordenadas, tão diferentes do luxo calculado do casarão. Ele entrou, ligou o motor e perguntou: "Em que você está pensando?" Eu me virei para ele e sorri como não tinha sorrido a noite inteira. Disse que mudanças verdadeiras não acontecem quando forçamos alguém a reconhecer nosso valor.
Elas acontecem quando permanecemos fiéis a quem somos, até que, inevitavelmente, eles enxerguem o que sempre esteve ali. O carro começou a se mover e seguimos pelas ruas noturnas. Eu olhava pela janela e entendia. Estávamos deixando para trás mais do que uma casa. Estávamos partindo de um lugar onde tentaram me quebrar, para um novo capítulo, onde o meu lugar não é definido pelas tradições de outros, mas pelas escolhas que eu mesma faço. E no fundo, eu sabia. Algumas paredes precisam ser derrubadas para que em seu lugar nasça algo verdadeiro e sólido.